Então agora vamos acabar com o mistério. Na aula passada eu perguntei para vocês o que é RFLP? O que é microsatélite? Bom, muitos de vocês talvez já saibam, mas para quem não sabe ainda, vamos desvendar esse mistério. Vamos começar pelo RFLP. RFLP é uma sigla que significa Restriction Fragment Length Polymorphism, ou seja, polimorfismos dos tamanhos dos fragmentos de restrição. Restrição. O que é restrição? Restrição é o que as enzimas de restrição fazem. E o que são as enzimas de restrição? Elas têm esse nome porque são enzimas que surgiram na evolução em bactérias para defendê-las dos bacteriófagos. São enzimas que cortam o DNA sempre que encontram uma determinada sequência, que é uma sequência que varia de 4 a 6 nucleotídeos, mais ou menos. Então, essa enzima, ela fica andando pelo DNA, fica rodando o DNA, roda, 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 roda. E aí, quando ela encontra na sequência do DNA aquela sequência que ela reconhece, ela corta o DNA. Pode cortar no lugar da sequência, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas ela corta o DNA. Ao fazer isso, ela quebra o DNA do vírus, por exemplo. Parabéns para a bactéria. Mas para nós, que trabalhamos com biologia molecular, essa enzima foi revolucionária. Foi ela que permitiu que começasse o que veio a ser conhecido como engenharia genética, que é você poder cortar o DNA onde você quer. Depois a enzima DNA ligase permitia você colar o DNA onde você quer. Então, cortar e colar é tudo que a gente quer quando a gente quer fazer transformações genéticas. Mas para a genética de populações e para a evolução, o colar não é importante. O importante para a gente é o cortar. Porque agora, pela primeira vez, a gente consegue saber pelo menos um pedacinho da sequência de DNA. As enzimas de restrição foram descobertas antes do sequenciamento do DNA. Então elas eram as primeiras coisas que a gente podia usar para saber qual era a sequência. Só que mesmo hoje em dia elas ainda são úteis, porque elas permitem que você faça uma genotipagem sem precisar sequenciar, então é uma coisa mais rápida. Hoje em dia, mais de 900 enzimas de restrição já são conhecidas. E você compra, você entra nessas lojas de biologia molecular e fala, por favor, eu quero uma Eco R1 no frasquinho. Aí a enzima vem no frasquinho e você usa ela para cortar o DNA. O legal é que cada uma dessas enzimas reconhece uma sequência de DNA diferente. Então você tem um estoque de enzimas para cortar no lugar que você acha importante. Então digamos que eu tenho uma população e que tem dois alelos. Um alelo que corta quando tem uma determinada sequência e o outro alelo que não corta. Se eu achar a enzima que está naquele lugar, é só eu amplificar o pedaço de DNA que eu quero por PCR e aí cortar com a enzima. Alguns indivíduos vão cortar, vão ser os homozigotos corta-corta. Outros indivíduos não vão cortar, vão ser os homozigotos não corta. E outros indivíduos vão cortar, mas vão manter também a banda original, que vão ser os heterozigotos corta-não corta. Então é uma técnica fantástica para fazer genotipagem. Isso aí é um SNP, né? É uma posição de polimorfismo de nucleotídeo simples. Por exemplo, a enzima de restrição EcoR1 foi a primeira que foi descoberta. Eco significa Escherichia coli. As enzimas de restrição sempre têm a primeira letra, que é o gênero, e depois duas letras, que são a espécie. E depois R é a enzima de restrição e 1 significa que foi a primeira que foi descoberta. A EcoR1 corta quando ela encontra a sequência GAATTC. Então, se eu tiver um alelo que tem essa sequência de DNA, que inclui o sítio de restrição da EcoR1, o que vai acontecer? Quando ela estiver andando pelo DNA, ela vai encontrar esse sítio e vai cortar. Ela vai cortar, e se eu tiver um fragmento de PCR de um determinado tamanho, ele vai ser transformado em 2 pedaços de tamanhos complementares. Por outro lado, se eu tiver um outro alelo que não tem aquele sítio de restrição, porque aconteceu uma mutação que trocou um nucleotídeo, ou seja, um SNP, agora, quando eu colocar a enzima de restrição, ela não vai cortar. E aí, nesse caso, eu teria um heterozigoto corta, não corta. O resultado disso pode ser visto num gel de agarose simples. Aqui, por exemplo, é um gel de RFLP em que o primeiro indivíduo não cortou. Depois tem os próximos 3 indivíduos cortaram numa posição próxima a 200.
e depois tem um indivíduo que cortou numa posição para 250. Então você sabe direitinho os padrões de acordo com os fragmentos que sobram. Esses fragmentos é o RFLP. Para dar um exemplo de como a gente pode usar o RFLP, eu vou falar de novo de peixe e de novo de fraude. Dessa vez vamos falar de linguados, que são outros peixes caros, que nem o bacalhau, e quando o peixe é muito caro, estimula, obviamente, a fraude. Isso aí foi a dissertação de mestrado da Daniela Souza, do nosso laboratório. A Daniela queria usar um método que fosse rápido para que permitisse que o governo controlasse a fraude na comercialização do linguado. Então, o que ela fez? Ela começou, primeira coisa sempre, é fazer uma biblioteca de sequências de DNA. Então, ela sequenciou várias espécies que poderiam ser vendidas como linguado, os linguados verdadeiros e algumas outras espécies que a gente já sabia que acontecia de serem vendidos como linguado, sequenciou todos eles, fez uma biblioteca, alinhou as sequências e aí começou a procurar. Onde que tem diferença entre essas espécies? Aqui. Agora eu vou ver que enzima de restrição corta aqui. Então isso foi feito com todas as sequências e a gente procurou uma enzima de restrição que a gente pudesse fazer uma digestão só e cortasse todas elas separadamente, ou seja, que eu tivesse um diagnóstico para cada espécie com um corte só de restrição. E conseguiu. Aqui está o padrão de um corte com uma enzima de restrição sobre o gene citocromo B, e vocês veem que para cada espécie tem um padrão diferente de corte. Essas bandas aí são os RFLPs. Para quem está acostumado a ver gel de agarose, deve ter achado essas bandas fininhas demais, né? Mas isso aí não é um desenho, não. Isso é uma foto de um padrão de RFLP verdadeiro. Só que foi feito num sistema de alta definição, de alta resolução, que é o QXL. Bom, uma vez a técnica estava estabelecida, agora foi ir para o campo. Ir para o campo, no caso da Daniela, é ir para a peixaria ou ir para a feira. Ela foi, conseguiu pedaços de peixe que eram vendidos como linguado em peixaria, em feira, em supermercado e até em restaurantes. Ela comprava um prato que estava escrito lá, linguado. Aí quando chegava, ela tirava um pedacinho para analisar. Então, basicamente, ela conseguia as amostras, levava para o laboratório, extraía o DNA, fazia PCR e, ao invés de ir para o sequenciamento, ela fazia um RFLP direto. Então, ela tinha um resultado bem rápido. Aqui está um exemplo de algumas bandas que ela teve com o trabalho dela. Podem ver, tem uma variação bastante grande. Para garantir que a técnica funcionava, ela também sequenciou. Só para ver se estava funcionando, e ela conseguiu que funcionava direitinho. Quando o RFLP dizia que era uma espécie, o sequenciamento confirmava que era aquela espécie. Então a técnica é super legal. Isso aí vai resultar num artigo que a gente está escrevendo agora sobre essa técnica para identificação de linguado. E também o outro, em que a gente usa isso junto com o sequenciamento para saber qual é a prevalência de fraude na comercialização do linguado no Rio de Janeiro. Para matar a curiosidade de vocês, já posso dizer que a taxa de fraudes em feiras e restaurantes foi maior que 60%. Então, quando você for na feira, toda contente, vou comprar um linguado para fazer um almoço, saiba que tem mais de 50% de chance de não ser linguado verdadeiro. Nos restaurantes, era pior ainda, porque tinha uma diversidade enorme de espécies que eram vendidas como linguado. Às vezes você via até corvina. Imagina, corvina sendo vendida como linguado. Porque quando está muito processado, está ali, não dá para ver que não é um filé de linguado. Por outro lado, nos supermercados, aqueles linguados que vêm no saquinho congelados, raramente tinha fraude. A fraude era 20%. Ou seja, as indústrias estão tomando cuidado, porque tem grande fiscalização. Mas feira e restaurante é uma confusão. Agora vamos falar dos microsatélites. O que é um microsatélite? Será que é isso aqui? Não, né? Não é isso. Esse também é microsatélite, mas isso é coisa da indústria espacial, não tem nada a ver com o nosso microsatélite. Microsatélites são regiões repetitivas no DNA. As primeiras regiões repetitivas do DNA que foram descobertas chamavam-se mini-satélites. Elas eram grandes, elas tinham algumas dezenas ou centenas de nucleotídeos que ficavam se repetindo em tandem. Então eu tinha lá 100 nucleotídeos, depois os mesmos 100 de novo, os mesmos 100 de novo, os mesmos 100 de novo. Isso é um mini-satélite. Depois descobriram que em alguns lugares do genoma tinha sequências curtinhas. Um nucleotídeo repetido um monte de vezes. Ou 2, AC, 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 ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, repetido sempre em tandem. Então, ACG, 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 isso é um microsatélite.
Aqui, por exemplo, está um microsatélite. Você tem duas regiões que a gente chama de regiões flanqueadoras, que são normais, e depois vem o microsatélite. Nesse caso é CT, CT, CET, CT, CT, CT. A taxa de mutação de microsatélites é 100 a 1000 vezes maior do que a de outras regiões de DNA. Isso é porque a DNA polimerase ela se orienta pelo DNA quando está duplicando. E quando ela encontra uma região duplicada em tandem, ela acaba errando, adicionando um par ou perdendo um par. A gente chama isso de escorregadelas da DNA polimerase. Então o que vai acontecer é que eu vou poder ter vários alelos, como vocês estão vendo aí, cada um com um número diferente de repetições CT. Como a taxa de mutação é muito alta, isso é ótimo para fazer estudos que requerem uma resolução grande, como, por exemplo, estruturas familiares, identificação de indivíduos. Essa é a técnica usada para teste de paternidade humana, porque a taxa de mutação é alta e o número de lotes disponíveis é tão grande que eu consigo identificar cada ser humano do planeta diferentemente dos outros. Essa técnica pode ser usada também para definir estruturação populacional. Às vezes eu quero separar as populações, eu posso separar usando sequenciamento de DNA, por exemplo, de DNA mitocondrial. Mas quando são coisas muito recentes, eu preciso de um marcador com uma resolução maior. E aí tem duas maneiras de fazer isso, usando SNPs ou usando microsatélites. No caso dos microsatélites, eu vou dar um exemplo para vocês de um trabalho muito bonito feito com o cervo dos Pampas, na Argentina. É de uma bióloga argentina chamada Laura Wolfenson, que está fazendo seu doutorado nisso, e ela fez uma parte do trabalho dela no nosso laboratório. O cervo Blastoceros dicotomos ocupava antigamente uma área muito grande da América do Sul. Só que por conta de predação, destruição de hábitat, essas coisas que a gente já sabe que os seres humanos fazem, as populações foram sendo reduzidas, até que hoje em dia elas ocupam só essas áreas marcadas em laranja no mapa. Então a nossa pergunta era, será que ainda existe fluxo gênico nessas populações? Será que existe conectividade? As pessoas em conservação falam muito em conectividade. Isso é porque quando as populações têm conectividade, elas são mais resilientes. Porque se começar a diminuir de um lugar, tem migração para lá. Então a questão da conectividade é fundamental em genética para conservação. Como é uma espécie ameaçada, a gente não podia trabalhar com amostras de tecido do bicho. Então, o trabalho da Laura foi feito com fezes. Ela coletava as fezes no campo, num tubinho, e extraía o DNA das fezes. Porque nas fezes tem DNA suficiente da mucosa do intestino para permitir que a gente faça um estudo genético. Foram coletadas amostras em 4 localidades da Argentina, 2 ao norte e 2 ao sul. O que nós usamos para essa análise foram microsatélites. Agora, teve uma coisa nova no que nós fizemos. Ao invés de fazer da maneira convencional, que normalmente é cortar o DNA em pedacinhos, clonar isso em bactérias e sequenciar os clones, é um trabalho enorme, leva meses, nós fizemos de outra maneira. Nós pegamos um tecido bom de um DNA do Delta, né, da boca do Rio da Prata, e um DNA de uma amostra boa do norte da Argentina, e fizemos um genoma. Pegamos essas duas amostras, colocamos no Illumina e fizemos um genoma que não dá para chamar de genoma, porque ele não tem profundidade alta. Um genoma normalmente tem que ter 30 nucleotídeos pelo menos para cada posição. No nosso caso, nossa profundidade era 2. Mas com profundidade de 2 foi suficiente para eu ter uma amostragem muito boa do genoma. Com essa profundidade, com esse monte de sequência que a gente tinha, a gente fez uma busca para os microsatélites. E encontramos milhares de microsatélites, dos quais, depois de uma filtragem muito rigorosa, chegamos a 500. Aí pegamos esses 500 e comparamos com o DNA do Delta, do sul da Argentina, com o DNA do norte. E aí escolhemos os primers que conseguiam amplificar tanto o DNA de baixo quanto o DNA de cima da Argentina. Agora nós tínhamos um sistema legal, com vários loci bem definidos que podiam ser usados. Depois, quando foram analisados todos os genes ao mesmo tempo em todos os indivíduos, a gente conseguiu separar as 4 populações. Ou seja, não era nem só norte e sul, mas também tinha diferenciação de uma população para outra, que é uma coisa super legal, né? Ou seja,
As populações desse cervo têm baixa variabilidade gênica, que a gente observou, as taxas de heterozigosidade eram muito mais baixas que o normal, e tem residência, ou seja, cada população é residente de um local, ou seja, elas estão muito estruturadas, muito diferenciadas, o que significa que aumenta mais a ameaça de extinção das populações. Então, concluindo, uma das coisas mais importantes que eu quero que vocês levem para casa dessas duas aulas é que existe um instrumental analítico enorme hoje em dia. Vão-se os dias lá de fazer morfologia só para fazer genética de populações. Agora a gente consegue fazer sequenciamento de DNA, SNPs, microsatélites, FLP. Agora, isso não significa que agora a gente pode falar, agora tenho tudo. Não. A gente tem que pensar sempre qual a metodologia mais adequada a cada problema. Existe um ditado russo que fala, para quem tem martelo novo, tudo parece prego. Então não adianta você falar assim, puxa, eu tenho sequenciador de DNA, agora eu vou fazer tudo com sequenciamento. Ou eu tenho um sistema de RFLP perfeito, vou fazer tudo com RFLP. Não. Ao invés de você falar, eu tenho essa técnica, qual o problema melhor para ela? Você tem que falar, eu tenho esse problema, qual a técnica melhor para ele? Isso faz uma grande diferença na qualidade do trabalho que vocês vão fazer em evolução. Nessa tabela, vocês estão vendo que cada técnica tem uma faixa de trabalho melhor. Então, se você quer fazer um trabalho de identificação de um indivíduo ou de uma família, você vai fazer microsatélites. Já se você quer fazer um trabalho de filogenia profunda, você só pode fazer com sequenciamento de DNA. Então, cada técnica vai ter a sua abordagem, que estão marcadas aí em verde, amarelo e vermelho, de acordo com ser muito boa, ok ou não usa. Então, agora nós já temos nossas ferramentas. Nos próximos módulos, nós vamos ver o que fazer com elas. Até lá! Não esquece de dar joinha se você gostou e subscrever o canal se você quiser receber os próximos vídeos. Vão ser uns 30 vídeos de curso de evolução. Tchau!